Os irmãos já viram que o culto dessa noite está sob a direção do Departamento de Missões. Nós pedimos que os irmãos continuem apoiando esse ministério, esse departamento, né? Esse departamento ele tem a responsabilidade de gerir, né, as ofertas dos missionários, tudo aquilo que envolve realmente a condução do trabalho de evangelismo e missões na igreja, e também outros missionários que a igreja apoia, né, que a igreja ajuda. Então esses irmãos eles têm essa responsabilidade, né? Vamos, irmãos, a meditar sobre o tema servindo a Deus com aquilo que disponho em minha vida. Tema bastante longo, mas não se preocupe com o tamanho do tema. Okay? O que eu tenho para servir ao Senhor? Antes de nós darmos início, o irmão Davi pede que todos os homens fiquem depois do culto, tá? Todos os homens, tá? Depois do culto, que ele quer conversar, naturalmente que será sobre o dia do torneio, né? Entre solteiros e casados, né? Então ele vai fazer essa parte aí, tá bom, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias novamente para o texto que foi lido. Não farei a leitura no todo, porque já foi lido, apenas os 22 e o 25, depois faremos uma oração. Perdão, o capítulo 8, Lucas 8, tá? Vamos ler o 1 e o... Não tem como cortar, ele está emendado, né? Vamos ler todos eles, 3 versículos. Lucas 8, de 1 a 3. As crianças podem descer, tá, irmão? Já estão descendo, mas acho que de 0 a 8 anos. Se você tem mais de 8 anos, não precisa descer, só até 8 anos. Perdão, até 5 anos, perdão. Até 5 anos, né? Foram promovidos já. Quem tem mais de 5 anos, permaneça no templo. Diz aqui a palavra do Senhor: aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Oremos. Querido Deus e Pai Celestial, graças te rendemos, Senhor, pela tua palavra lida aos nossos corações. Pedimos que o Senhor nos dê a tua graça para que possamos compreender a tua palavra, Senhor. Que o teu Santo Espírito tenha toda a liberdade em nossas vidas, em nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, servindo ao Senhor com aquilo que disponho em minha vida. Naturalmente que na sua vida também, muito pessoal. Primeira coisa, o que eu tenho, que eu posso dispor ao serviço do Senhor? O que você tem, que você pode dispor ao serviço do Senhor? Talvez você possa pensar, eu não tenho nada. Não é verdade. Todos nós temos alguma coisa. E bens não quer dizer apenas riqueza, né? Bens é tudo aquilo que nós possuímos, seja habilidades, sejam talentos, sejam bens materiais, bens intelectuais, né? Então, a Bíblia está cheia de informação de pessoas que serviram ao Senhor com aquilo que tinham. Quando Deus chamou Moisés para servir a ele, libertando o povo do cativeiro do Egito, Moisés ficou questionando, e o Senhor perguntou para ele: Moisés, o que tu tens na tua mão? Quem pode me ajudar a encontrar essa resposta? O que Moisés respondeu para Deus? O que Moisés tinha nas suas mãos?
um cajado, uma vara, né? Um pedaço de pau, né? É um cajado. Deus disse, então lança o que tu tens na mão na terra e vê o que acontece. E a Bíblia diz que Moisés pegou aquela vara, né, aquele cajado, lançou na terra, ela se transformou numa serpente. O instrumento que Deus utilizou na vida de Moisés, claro, não foi somente aquela vara, mas Moisés foi um homem preparado no Egito. A Bíblia diz que ele foi instruído em toda a ciência do Egito. Ele seria o sucessor do faraó. E o Senhor se utilizou de toda aquela instrução para ser usado no seu serviço. Quando Jesus começou o seu ministério ali no Mar da Galileia, as duas primeiras pessoas que ele encontrou, quem eram? André e João. O que eles faziam, irmãos? Eram pescadores, né? Pescadores. Pescador se utiliza de que instrumento para trabalhar? Rede e barco. Rede e barco. Percebam que Jesus chamou aqueles dois homens e disse, olha, eu quero que vocês me sigam, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Vocês são pessoas ideais que eu preciso para o ministério. Pescador entende de paciência, pescador entende de habilidade. Poxa, onde é que está o peixe, né? Eu acho incrível como as pessoas, os pescadores, eles têm essa habilidade de saber onde é que o peixe vai estar. A paciência, dependendo do tipo de peixe que você quer pegar e quanto quer pegar, né? Se quer pegar muito, lança uma rede, né? Se quer pegar menos, lança uma tarrafa. Se quer pegar só um, lança uma linha ou um caniço. É relativo ao que você quer pegar. Mas tem gente que sabe pescar de rede e não sabe pescar de caniço, nem de linha. De linha ainda é o melhor teste de paciência. Mas o certo é que o trabalho que Jesus queria que eles fizessem estava muito relacionado com a atividade deles. E Jesus precisava do barco deles também. E você vai ver em outras passagens que Jesus sempre usava o barco do João, né? Prepara o teu barco aí, João, que eu vou precisar dele. Jesus também, irmãos, falou para, certa vez, ele estava se aproximando de Jerusalém, e era necessário que se celebrasse a Páscoa, e os discípulos perguntaram, Senhor, onde queres comer a Páscoa? E o Senhor disse, olha, vai até a rua direita, vão até a rua direita, lá vocês vão encontrar um homem que estará carregando um pote na cabeça, né, um balde de água, e vocês seguem ele. E vocês vão dizer o seguinte para eles, olha só, irmãos, como é que Deus trabalha, como é que Jesus trabalha. Onde prepararemos a Páscoa, onde faremos os preparativos para a Páscoa do Senhor. Aquele homem entrou lá no lugar e disse, olha, pode fazer aqui nessa sala aqui. Aquele homem dispunha de uma casa boa e cedeu ali aquela sala para que o Senhor celebrasse a Páscoa naquele lugar. Mas o mais interessante também é quando Jesus estava entrando em Jerusalém, aquela entrada triunfal em Jerusalém, o Senhor fala para os seus discípulos, disse, vá até determinado lugar, você vai encontrar ali um jumentinho preso. Se o dono perguntar, por que está soltando esse jumento? Vocês dirão, o Senhor precisa dele. O Senhor precisa dele, irmãos. Não era muita coisa, era apenas um jumento, um filhote de jumento,
mas o Senhor precisa dele, assim como precisou do barco de João, de Pedro, assim como precisou das habilidades medicinais de Lucas, assim como precisou do intelecto de Paulo, da habilidade de Lídia em tecer roupas, em fazer roupas. Enfim, o Senhor quer aquilo que nós podemos oferecer a Ele, ao seu serviço. Nesse texto, irmão, nós temos a informação de que Jesus, como um verdadeiro missionário, porque aqui está realmente a ideia de missões, ele andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, fazendo o quê? Pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. Certa vez alguma pessoa me perguntou: pastor, quem será que lavava a roupa de Jesus? Talvez nem sujasse. Quem será que fazia comida para Jesus e o seu grupo? Especialmente os 12, porque eles se deslocavam de um lugar para outro e andavam bastante, né? Eles tinham uma organização. Jesus, ele era muito organizado. Quando ele organizou o ministério dos apóstolos, ele constituiu tesouraria, pessoas responsáveis para fazer compras. Quando Jesus ia caminhando para Jerusalém, a Bíblia diz que eles precisaram atravessar a terra de Samaria, e lá na cidade de Sicar, Jesus ficou ali. Os discípulos foram fazer o quê? Na cidade, comprar alimentos. Precisava de recursos financeiros para que ele pudesse desenvolver o seu trabalho. Jesus tinha o poder de transformar pães multiplicar pães, peixes, transformar água em vinho. Mas ele era bem organizado no ministério. Ele se utilizava de coisas normais como qualquer um de nós para desenvolver o ministério. E ele precisava de pessoas para ajudá-lo, né, para servir juntamente com ele. O deslocamento, a logística de Jesus era muito grande, irmãos. E não era como nós temos hoje a facilidade. Eu vou em Manacapuru, pego um carro, daqui a 1 hora eu estou lá. Não é isso? Jesus muitas vezes andava a pé, talvez de cavalo, outra vez de jumento. A Bíblia não dá detalhe, mas havia lugares que eram bastante longe, eles andavam a pé. Outras vezes eles andavam de barco, como o caso ele atravessou da Galileia para Cafarnaum, de barco, e outras tantas situações que ele passou, né? Então, ele precisava de alguém que organizasse a logística. Quando Jesus ia pregar em alguma cidade, ia um grupo de discípulos na frente para preparar o lugar, onde ele ia ficar, onde ele ia dormir, o que eles iam comer. E havia pessoas habilitadas para fazer cada um dos detalhes necessários para o ministério de Cristo. Isso significa, irmãos, que cada um de nós somos importantes e úteis na obra do Senhor. Aqui na igreja, por exemplo, né? Eu sempre digo assim para alguns irmãos, tem o irmão Davi. O Davi tem uma habilidade que eu não tenho. Ele é desportista, né? Gosta de organizar esporte. Olha que eu luto para organizar um grupo de 10 pessoas para evangelizar. Mas o Davi consegue aqui, se ele quiser 50 pessoas amanhã para jogar bola, ele terá. Mas essa habilidade está sendo bem utilizada para a obra de Deus, para glorificar. É uma oportunidade. Só precisa talvez usar esta habilidade, esta capacidade de influenciar pessoas para o esporte, para reverter ela para a glória de Deus.
Só um exemplo, Davi, tá? Mas serve de ensino para nós. Eu não tenho habilidade de tocar, né? Nem agregar uma banda assim tão fácil como o pastor Real tem. O irmão Fred Nelson, né? Fred Elson, né? Uma capacidade tremenda de influenciar pessoas para tocar. E ele está fazendo isso, usando isso em favor do ministério do Senhor, da obra do Senhor. E continue, irmão. Porque isso edifica, né? Coitada da irmã Leal, não sabe das lições bíblicas, né, irmã? Tem uma habilidade tremenda de ensinar a criança, de instruir, de ensinar outras pessoas a ensinar. E ela está fazendo isso para glorificar a Deus. E lembre-se, irmãos, que irmã Leal lá não goza assim de uma saúde perfeita, né? Graças a Deus estamos orando, ela está cada dia melhor, mas ela tem passado dificuldade de saúde, mas mesmo assim não tem deixado de fazer o trabalho do Senhor. Não, eu vou agora, Deus me deu essa doença, eu vou abandonar ele, não vou mais servir não. Tem tanta gente com saúde para fazer, né, irmã? Não, eu tenho que usar isso em favor da obra do Senhor. São bens que nós temos, irmão. Capacidade, habilidade, e só precisamos utilizar corretamente dentro da obra de Deus. Lucas era um médico e ele servia o Senhor, acompanhando Paulo. Irmãos, essa área da medicina, quem tem área de medicina, por exemplo, odontologia, engenharia, tem uma porta aberta para evangelizar, onde o pastor não pode entrar, onde o missionário não tem acesso. Por exemplo, nós temos a porta 1040, né? Que ainda está fechado para o evangelho, mas a pessoa, através de uma profissão, ela pode entrar e desenvolver o trabalho do Senhor. Resumindo, cada um de nós temos a capacidade de desenvolver um trabalho que glorifica o Senhor. No texto aqui diz que também que Jesus contava com o apoio, além da logística que ele tinha também aqui a assistência de um grupo de mulheres. Diz aqui da relação de mulheres, mas o interessante é que diz aqui, as quais lhes prestavam assistência com seus bens. Cada peça é importante no desenvolvimento do trabalho do Senhor. Já participei de construção de alguns templos, né? E é interessante como Deus trabalha na vida das pessoas. E de repente a gente quer construir um templo, aparecem pedreiros, aparecem carpinteiros, aparecem aqueles que não sabem fazer, não conhecem carpintaria nem de pedreiro, né, nem de engenharia, mas eles sabem muito bem bater uma massa. Outros não sabem bater massa mesmo, eles sabem carregar. Estava num mutirão de construção de uma igreja e eu achava muito interessante, era muito gostoso, irmão. Aí tinha um irmão lá que ele gostava de um açaí, irmão, e peixe assado. Ele dizia, pastor, eu não sei fazer isso não, mas eu trouxe aqui 2 litros de açaí e um tambaqui assado para vocês. Sabe por que um trabalhador come? E aquilo era muito útil na obra. E as pessoas estavam trabalhando ali, batendo massa, carregando, sentando tijolo, e etc. Eram servidos. E eu achava interessante aquele irmão, ele ficava ali, olhando, né, e tal, ele terminava tudo, aí ele recolhia as coisas, né, e ia embora. Aí quando era lá para as 13h30, ele chegava lá com uma sacola de novo. Aqui está a merenda de vocês. É o serviço que Deus confiou a ele, é a forma de ele servir ao Senhor. Isso vale, irmão, diante de Deus. Isso é útil na mão de Deus.
Bem que eu possa servir a Deus, talvez eu não tenha dinheiro, mas eu tenho a capacidade, o conhecimento em determinada área que eu posso servir o Senhor. No esporte, na medicina, em qualquer área, na música, em qualquer área nós podemos ser úteis na obra do Senhor. Todas as áreas. Deus, Ele só quer que possamos nos dispor. Você acha que a esposa do procurador de Herodes não tinha nada para fazer? Você acha que a Susana não tinha nada para fazer? E esse grupo de mulheres aqui, que a Bíblia relata, talvez elas não pudessem pregar, não temos relato bíblico de que Jesus escolheu alguma mulher e mandou para pregar, não tem. Não temos relato bíblico de que Jesus tenha autorizado alguma mulher a assumir uma igreja e ser pastora, não temos relato bíblico disso. Mas temos relato bíblico de muitas mulheres que serviram ao Senhor e foram instrumentos de Deus na obra do Senhor. Febe, por exemplo. Paulo, na carta a sua carta aos Romanos, ele dá a lista de 8 mulheres que serviram ao Senhor. Quando Lídia se converteu lá na cidade de Filipos, ela levou Paulo e Silas para a casa dela. Preparou ali um grande banquete. A Bíblia diz que Paulo ele ficou até constrangido em não ir, né? Aliás, em ir. Mas ela disse: irmãos, se vocês julgam que eu sou digna do Senhor e de recebê-los em minha casa, venham comigo. A Bíblia fala de um homem, na época que Jesus estava desenvolvendo o seu ministério, um fariseu. E havia uma multidão de pessoas, sabe que em Israel eles têm esse hábito de convidar as pessoas para comer pão na sua casa, né? Mas comer pão é só um motivo para agregar pessoas, para reunir pessoas. Aqui a gente usa, vamos comer uma pizza lá em casa, vamos tomar um chibé. Tem uns cidadãos que me convidam para chibé, mas chego lá, nunca tem chibé, né? Esse é o pastor Willi. Pastor, vem tomar um chibé aqui comigo. Cadê o chibé? Não, o chibé não tem, não. Tem caldeirada onde estamos aqui, né? Melhor ainda, né? Faz chibé com caldo. Mas Jesus estava pregando ali, depois que Jesus despediu a multidão, ele disse: Senhor, vamos comer pão na minha casa? Vamos. E o Senhor Jesus foi comer pão na casa dele. A Bíblia diz que na casa daquele homem juntou tantas pessoas que não cabiam as pessoas ali. Muita gente ficou do lado de fora, porque era tão grande a multidão. E Jesus pregou o evangelho para aquelas pessoas que chegaram ali. O convite foi muito simples: vamos comer pão na minha casa. Mas qual é o objetivo de comer pão? Eu quero que as pessoas se reúnam para ouvir Jesus. Uma multidão de pessoas chegou ali para comer pão, mas o pão que eles receberam, além do pão físico, foi o pão espiritual, que Jesus mesmo, de sua própria boca, pregou. Irmãos, Deus nos tem concedido tantas coisas que podemos usar para a sua glória, coisas simples, né? Nós podemos fazer e reverter isto em um trabalho missionário, em um trabalho que resulte na glorificação do nome de Deus. O fariseu usou o pão. Eu tenho pão lá em casa, vamos comer pão lá em casa. O Senhor disse: Pedro, João, eu preciso do teu barco.
O Senhor disse para os discípulos falarem para aquele homem ali, dono do burrinho: olha, o Senhor precisa desse burrinho. Quando ele terminar, ele vai devolver, mas ele precisa. Jesus precisa de um burrinho? Precisa de um burrinho. E precisou de um burrinho. Para se cumprir a palavra de Deus, o texto diz que ele entrou triunfantemente em Jerusalém, montado em um burrinho. Talvez tivesse dezenas de burros ali, centenas de burros, mas aquele burro que Jesus queria era especial. Aquele burro que Jesus queria era um burro especial porque nenhuma pessoa ainda havia sentado nele. Era zerado, 0 quilômetro. E era exatamente isso que Jesus precisava para se cumprir as Escrituras. Muita gente tem talento de tocar, mas Jesus precisa desses homens aqui, porque são especiais. Muita gente tem talento de evangelizar e visitar, mas o Senhor aqui na igreja precisa do Raimundo para fazer isso. Não é que ele seja insubstituível, mas ele é especial para Deus. Tem tanta gente que sabe ensinar, contar história, mas Deus precisa da irmã Leal e da irmã Raimundo para isso. Tem tanta gente que pode fazer isso, mas elas, aos olhos do Senhor, foram separadas para esse objetivo, para esse fim. Tem tanta gente que tira foto melhor do que o Joabe, né? Mas Deus usa ele para tirar foto. Mas para que tirar foto? Né? Eu vi um comentário recentemente que as igrejas estão se tornando mais em casas de show, né? Porque tanta fotografia. Mas, irmãos, quantas pessoas têm sido edificadas por causa de uma foto, né? Uma postagem. Essa semana mesmo eu recebi mais de 50 relatórios de pessoas que têm acompanhado a minha pregação no YouTube. Porque quem se preocupa de fazer a gravação, a edição e publicar, em algum lugar do mundo alguém vai ver. Em algum lugar do mundo alguém será beneficiado por isso. Talvez a gente pense que isso não é importante, mas aos olhos de quem Deus quer atingir, é muito importante. É tremendo. Deus, Ele quer simplesmente, irmãos, que nós possamos nos dispor aquilo que nós podemos para servi-lo. Irmão, tem gente que, eu conheci uma pessoa, eu não vou dizer o nome do santo não, vocês até podem conhecer, né? Ele queria ser pastor. Você sabe que pastor é difícil, né? Ele tinha assim uma fala tão baixinha, a gente quase não ouviu o que ele dizia, né? É complicado, porque pastor tem que falar. Eu sou pastor só pela misericórdia de Deus, mas eu falo feio que só, né? Mas ele disse: pastor, o que eu faço para ser pastor? Porque eu conversei com alguém e disse que eu não sirvo para ser pastor, porque a minha voz é muito baixa. Eu disse: vamos fazer um teste, né? Eu falei com a pessoa que cuidava do som: coloca no último aí, vê o que acontece, né? Aí ele pregou e ele gostou muito. Poxa, minha voz é tão bonita, eu não sabia disso. Porque as pessoas diziam que minha voz era muito feia, que ninguém ouvia. Aí eu mandei gravar para ele ver, né, como é que ele digo, só tem que ajustar alguns erros de português, alguma coisa assim e tal, aquela coisa. Mas isso é trabalhável, isso aí pode ajustar, isso aí podemos aprender. O que de tão importante você tem é que você quer servir ao Senhor, você sente esse chamado de Deus, e você não é único. Moisés, quando Deus disse: Moisés, eu quero que tu vá libertar meu povo. Senhor, manda outro. Eu não. Manda qualquer pessoa, menos a mim. Sabe por quê, Senhor? Até parece que Deus não sabe das coisas, né? Sabe por quê, Senhor? Porque eu sou ruim de falar em público. A palavra que ele usou ali, eu sou pesado de palavra. Eu não falo muito bem em público. Eu sou tímido, Senhor. Eu também sou tímido. Eu sou tímido. Eu não consigo falar em público. Eu sou pesado de língua.
Agora, Senhor, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho um irmão que é filé. Eu tenho um irmão que tem uma oratória maravilhosa. Essa pessoa é exatamente o que o Senhor precisa para fazer o teu trabalho. E o nome dele, Senhor, se chama Arão. Oh, como Deus não sabe das coisas, né? Eu sei que tu tem um irmão. E ele também vai contigo. Mas você é quem vai fazer o trabalho. Olha só, irmão. Não importa se você é pesado de língua, se você não sabe falar bem, você vai aprender, irmão. Deus vai te capacitar. No seminário a gente aprende uma frase interessante, hein? Deus capacita aqueles que chamam, né? Não é isso? Exatamente, é um outro dizer, né? Eu confesso aos amados, me perdoe o exemplo pessoal, eu tinha vergonha de dizer presença na sala de aula, de tão tímido que eu era, até porque minha voz era meia grossa, assim, meia feia, né? Aí quando eu dizia, presente, as pessoas não ouviam, né? O pastor Israel se surpreendeu porque ele descobriu que minha voz é baixa, né? E baixo fala baixo mesmo, né? É curto e grosso, né? É curto e grosso, né? É assim, né? Mas as pessoas, quando chegava a minha época, eu lembro meu número ainda, irmão, até hoje. Eu tinha vergonha de chamar a presença. Às vezes eu ia lá, eu levava a foto e dizia, professor, eu estou presente. Porque toda vez que eu dava presente, as pessoas riam na sala de aula. Hoje seria bullying, né? Mas naquele tempo não tinha isso, né? E eu me acostumei com essa vergonha de chamar presença. E muitas vezes eu levava falta com vergonha de dizer presente na sala de aula, porque minha voz era muito feia. Ainda é, mas melhorou um pouco, né? E olha quem Deus veio usar para a sua obra. Uma pessoa que tem uma voz feia, uma pessoa que é vergonhosa, uma pessoa que é tímida. Ele faz o possível, irmão, e faz o impossível também, né? Eu quero servir ao Senhor, mas eu tenho vergonha de esticar a mão para dar um folheto. São coisas que você vai aprender. Tem coisas que nós aprendemos com treinamento, irmão. Irmão, você não imagina na fria que Moisés entrou quando Deus disse, Moisés, eu quero que tu construa um altar. Nesse altar tem que ter uma arca, em cada lado da arca tem que ter um anjo, um de lado para o outro. De tanto, portanto, e Moisés ficou perdido. E agora, Senhor? Vou fazer o quê? Eu não entendo nada de desenho. Eu não entendo nada de negócio de derreter ouro. Negócio de cômodo talvez eu entendesse, né? Você imagina o que Moisés não passou quando Deus pediu isso, assim. Moisés já tinha aprendido algumas lições com o Senhor, com certeza, né? Tá, Senhor, eu vou fazer, mas como? Não te preocupas, eu vou mandar pessoas que podem fazer o desenho, treinar pessoas para desenvolver esse trabalho. Mandou lá o cidadão. A Bíblia diz que o Espírito Santo do Senhor o capacitou com inteligência para que ele desenhasse exatamente aquilo que Deus queria e treinou pessoas para fazer aquilo. E ficou perfeito. Até hoje a gente vê por aí a arca, né? Como é que ele fez isso? Deus capacitou pessoas para fazer aquilo. Deus só queria a disposição daquele homem para liderar, para conduzir aquelas pessoas. E vai aqui um recado para vocês, irmãos, que eles serão líderes no próximo ano. Não tenha medo. Apenas se coloque diante de Deus, eis-me aqui, Senhor. Mas como é que eu vou liderar missões? Eu não entendo nada de missões, não tem problema não, irmão. Você pode ser treinado. Falava com o irmão de manhã, ele não está aqui, eu não vou dizer o nome dele não. Ele disse, pastor, eu não sei, eu queria isso, mas irmãos, você tem o perfil perfeito que Deus quer para essa atividade. É evidente que nós precisamos treinar você mais ainda, refinar você.
Capacidade você já tem, só basta agora ser refinado, ser trabalhado para que você desenvolva um grande trabalho. Isso, irmãos, é importante para nós, porque muitas vezes nós nos enchemos de orgulhos e vaidades, achamos que sabemos tudo, não queremos aprender, não queremos ser treinados, não queremos buscar o conhecimento, achando que sabemos tudo, e encaramos a obra do Senhor como se soubéssemos tudo. Sabe o que Jesus fez com os 12? Preparou eles durante 3 anos. E o treinamento deles era na teoria e na prática. Jesus reuniu o povo ali, os discípulos, os apóstolos, ensinava aí, mandava para campo para fazer a obra. Teoria e prática constantemente. E quando Jesus foi à cruz, eles já estavam preparados, treinados. Aí vem a ordem de Jesus depois da ressurreição: ide por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque vocês já estão preparados, treinados e capacitados a isso. Não temos muitos relatos dos apóstolos, porque o foco era mais naqueles principais, mas eu tenho certeza que todos eles desenvolveram trabalho. Pesquisas dizem que todos eles desenvolveram trabalho em lugares diferentes. Deus, Ele nos capacita. Deus, Ele só quer que nós possamos nos disponibilizar. Isaías: Senhor, eis-me aqui, mas eu tenho um problema. Eu habito no meio de um povo que fala palavrões, de puros e lábios. Eu habito no meio de um povo corrupto. E Isaías era conselheiro político, irmão, na época. Ele convivia com a corrupção, mas nem necessariamente precisava ser corrupto igual aos outros. A Bíblia diz que Deus tocou nos seus lábios, purificou os seus lábios, e disse: agora você está pronto para ir. Mas tenha certeza, tenha consciência de que você vai falar, e as pessoas não vão lhe dar ouvidos. Rapaz, então eu vou desistir, já que não vão dar ouvido, não vai atingir meu objetivo. E Deus diz: continua falando, mas mesmo assim não vão lhe dar ouvido. Então eu vou desistir. Não, irmão, Isaías não pensou em desistir. Ele continuou até o fim. Conta a história que Isaías foi um homem de coragem e pagou com a própria vida por ser fiel ao Senhor e querer servir ao Senhor com fidelidade. A história conta que ele foi cortado no meio dentro de um pedaço de madeira, de um oco de pau. Colocaram ele lá dentro e serraram ele no meio. Existe um preço. Mas o que eu quero destacar aqui, irmãos, é que devemos servir ao Senhor com aquilo que nós dispomos em nossa vida. O que você dispõe hoje para servir a Deus? Que você pode dizer: Senhor, pode usar isso aqui, a minha capacidade, o meu conhecimento, as minhas habilidades. Tem pessoas que têm uma língua do tamanho de um trem, deveriam usar isso para falar de Jesus. Tem uma facilidade tremenda de contar novidades, mas não consegue falar de Jesus. Deveria usar essa habilidade de comunicação, de facilidade de comunicação, para falar de Jesus. Tive um professor de filosofia que dizia assim: se você não tem nada para falar, fale de Jesus. Fale de Jesus. Se você não tem nada para falar, fale de Jesus. Então, irmãos, Deus quer isso de nós. Não tenha medo, não tenha vergonha, né? Coloque-se simplesmente à disposição de Deus. Eis-me aqui, Senhor, né? Estou pronto a te servir com aquilo que tenho. E o que é que eu tenho? Não tenho dinheiro, não tenho carro, não tenho casa, tenho conhecimento, tenho a capacidade de agregar pessoas para jogar futebol,
tenho a capacidade de agregar pessoas para determinada atividade. Use isso. Você sabia, irmãos, que as pessoas, especialmente no meio político, eles têm mais pessoas chamadas formadoras de opinião, no caso a imprensa, do que a própria lei que os condena? O que é isso? Irmão, quer ver pavor num órgão desse público, chama a imprensa. Rapidinho tudo acontece, né? Mas por quê? Porque é lançado aquela informação, e muitas vezes essa informação vai de forma não correta, e muitas pessoas acreditam, e aquele gestor, aquela organização fica em descredibilidade. Por isso que eles têm medo, né? Pessoas que conseguem mobilizar pessoas que têm essa facilidade de mobilizar pessoas, de agregar pessoas, são capacidades que podemos usar para a glória de Deus. Incline sua cabeça. Examine-se você mesmo. O que você tem que pode ser usado na obra do Senhor, que pode ser investido para a glória de Deus? Coloque-se diante do Senhor. Senhor, usa meus talentos, usa meus dons, usa minhas habilidades, usa o meu conhecimento para a tua glória. Tudo isso, Senhor, eu entrego nas tuas mãos, porque o Senhor saberá como usar a minha vida. Querido Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Nos ajuda, ó Pai, a colocarmos em prática a tua palavra. Nos ajuda, ó Senhor, a colocarmos nossas vidas à tua disposição, a sermos usados por ti como instrumento de glorificação do teu nome. Ó Deus, nos ajuda, nos capacita, nos ilumina e nos dá, ó Deus, o dom para aquilo que o Senhor quer, que sirvamos a ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.